Amém? Abra sua Bíblia comigo em João, no capítulo de número 13. Vamos estar lendo alguns versículos da palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo de número 13. Vamos estar lendo o texto que tem como título Jesus lava os pés dos seus discípulos. Muito bom poder estar aqui com os irmãos nessa noite, feliz por ver vocês aqui juntos. Ali me alegra em ver alguns jovens, ali do quartel. Acredito que estão servindo aqui na cidade e estão aqui adorando o Senhor. Tem outros ali atrás, não sei se também são também, né? Que bênção. Me alegro porque há 13 anos atrás eu era um jovem que chegava nessa igreja também, me assentei aí onde vocês estão, né? E fui muito bem recebido por essa igreja. E o desejo de adorar a Deus nessa igreja permaneceu até hoje. E por isso nós estamos aqui junto com nossos irmãos. Nós sabemos que quem vem de outra cidade, longe da sua família, até vejo que tem uma mãe ali, Deus abençoe, é muito difícil, nós estarmos longe dos familiares, mas nós recebemos aqui o amor dessa igreja e por isso nos alegramos em estar aqui cultuando ao Senhor. E sejam muito bem-vindos, eu já faço parte dessa igreja e posso assim dizer, vocês estão na casa de Deus, amém? João capítulo 13 diz assim a palavra do Senhor: um pouco antes da festa da Páscoa, vou ler aqui na minha versão, tá, Rafael? Você coloca aqui no telão também. Isso. João capítulo 3, na versão que tem em mão, diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando com uma toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Pedro e ele lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar você, não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, mas todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele bem saberia aquele que iria trair. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir-se a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entenderam o que fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhe dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior daquele que o enviou. Agora vocês sabem essas coisas, felizes serão se praticarem. Senhor Deus e Pai, em Tua presença, Senhor, nessa noite, mais uma vez nos colocamos, Senhor, diante da Tua palavra que foi lida, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, peço que o Senhor fale, Senhor, com a Tua igreja nessa noite, assim como o Senhor falou no meu coração, Pai, através dessa passagem, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que não haja nenhum empecilho para que possamos entender, Senhor, e praticar a Tua palavra, Senhor, para que possamos ser felizes, assim como Tu dizes na Tua palavra. Em nome de Jesus, fica conosco, faz como Tu queres, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode tomar teu assento, glorificando o Senhor. Aleluia. Meus amados,
Lindo que nosso irmão Rubimar, o que Deus ministrou aqui através da vida do nosso irmão Rubimar, a qual ele nos cobra um sentimento diferenciado, um sentimento de gratidão. Muitas das vezes nós estamos na presença do Senhor, muitas das vezes nós estamos aqui cultuando, mas às vezes estamos perdidos em nossos sentimentos, em nossos verdadeiros sentidos, o que estamos aqui, o que devemos fazer. E hoje o Senhor fala ao meu coração que precisamos sim olhar para o que nós estamos sentindo. E que bom que o Senhor já falou através da vida do nosso irmão, que devemos ter um sentimento de gratidão, de pararmos de vivermos na presença do Senhor, ou vivermos uma vida apenas de petições, mas temos uma vida de gratidão. E isso fala o nosso sentimento nessa noite. Isso já falou comigo, sei que também já falou com você. Mas nessa noite, diante do texto que nós lemos, o Senhor também vai falar sobre outro sentimento que nós devemos ter em relação a Ele, em relação ao próximo, em relação à sua obra. No texto que nós lemos do evangelista João, o mesmo que é conhecido na Bíblia Sagrada como discípulo amado, aquele a qual dos apóstolos foi o último a falecer. Ele é o apóstolo que está encarcerado lá na ilha de Patmos, e ele é que nos apresenta esse evangelho que leva o seu nome. O tema, o propósito dele escrever esse evangelho fica claro lá em João capítulo 20, versículo 31. Enquanto todos os demais evangelistas falam muitas coisas a respeito de Jesus, falam dos seus milagres, dão ênfase a todas as obras, ao ministério de Jesus, João ele nos apresenta o seu evangelho com apenas um propósito. E que propósito é esse, irmão Eliseu? É de mostrar que Jesus Cristo ele é divino. É de mostrar que Jesus ele é Deus na terra. É de mostrar que Jesus ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E ali está dizendo, mas estes escritos foram para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Ele é o enviado de Deus. Não somente isso, mas também o Filho de Deus, crendo, e que crendo tenham vida em seu nome. Então João, ele é aquele que apresenta a divindade de Jesus, algo que já é contestado por alguns falsos mestres desde aquele primeiro momento. Então João, que é aquele discípulo amado, aquele discípulo que, se você olhar o ministério de Jesus, ele está presente em todos os momentos, em todas as experiências que Jesus teve com seus discípulos. Jesus sempre chamava aqueles 3 discípulos para estar mais perto, e João era um deles. Então João é aquele que escreve uma carta, escreve esse evangelho, melhor dizendo, com toda a dedicação, com todo o amor, mostrando daquela pessoa que ele conhecia muito bem, porque caminhou com ele, porque ouviu dele, porque reclinava sua cabeça no peito de Jesus e que estava com ele em todos esses momentos. Nós entendemos também na palavra do Senhor que João é o único discípulo que vai com Jesus até a beira da cruz. É o único discípulo que está ali, que recebe de Jesus aquela ordem na cruz, falando: João, cuida aí de Maria. Maria, esse é o teu filho. Então João é aquele discípulo que não abandonou Jesus. Aleluia. Em Lucas, no capítulo 22, vai narrar esse mesmo fato que nós acabamos de ler. Apesar de ele não falar sobre lavar os pés, mas Lucas, no capítulo 22, ali vai se direcionar à última ceia. E isso que aconteceu de Jesus lavar os pés dos seus discípulos aconteceu na última ceia. Era um momento especial, era um momento aguardado por Jesus. A minha filha me perguntava em casa hoje pela manhã, a gente sempre aprende com as crianças, né? Ela perguntava assim: pai, o que você vai pregar hoje? E eu falei para ela: filha, eu vou pregar a parte que Jesus lavou os pés dos seus discípulos. E ela falou assim: pai, mas isso aí todo mundo já sabe. Até eu, que sou pequenininho, já sei. Ela falou assim com essas palavras. E eu pude explicar para ela, e o Espírito Santo falou ali comigo também. Eu falei assim: filha, eu sei que é uma passagem que todo mundo já conhece, mas esse é o lindo da palavra de Deus, que ela sempre se renova em nossos corações. Ela sempre nos traz um entendimento que às vezes está perdido dentro de nós. Às vezes nós estamos com um sentimento errado em fazer a obra de Deus, porque nós não voltamos nos textos simples que a Bíblia tem
que ela vem nos ensinando. E esse texto da última ceia é algo maravilhoso, por isso eu vou relatar aqui junto com vocês. E olha, eu vou estar falando aquilo que Lucas escreveu em Lucas 22. E olha, eu vou estar falando esse texto que nós lemos, para que nós possamos entender todo o plano de fundo que está acontecendo ali naquela última ceia. Aquela última ceia, vai dizer Lucas 22:15, que era um momento em que Jesus desejou muito que chegasse aquele momento. Nós vemos que há um desejo de Jesus, isso sempre é falado aqui na Santa Ceia, que foi o momento também que Jesus instituiu a Santa Ceia, que nós nos reunimos sempre para lembrar do sacrifício do Senhor. E houve um sentimento em Jesus em querer participar desse momento, em querer que chegasse esse momento dele estar ceando aquela última ceia junto com os seus discípulos. E é interessante que Jesus, ele providenciou toda aquela organização. Ali estava sendo comemorada a Páscoa dos judeus, e Jesus vira para os seus discípulos e fala assim: Pedro e João, preparem a refeição da Páscoa. E eles perguntam: Senhor, aonde tu queres que preparemos a ceia? E Jesus dá tudo detalhado. Parece que Jesus estava esperando esse momento chegar, estava tudo organizado em Jesus, e Jesus fala para os seus discípulos, está lá em Lucas 22, depois você vem em casa, vai lá, entra na cidade. Quando você entrar na cidade, você vai ver um homem com um cântaro na mão com água. Sigam ele. A casa que eles entraram, vocês entrem também. Quando chegar naquela casa, pergunte ao dono da casa aonde o Senhor irá fazer a última ceia com os seus discípulos. E aquele homem irá mostrar um grande cenáculo e ali vocês vão preparar. Olha que lindo nosso Senhor Jesus. Ele é organizado. Ele sabe que ali é um momento especial. Ele sabe que ali haverá grandes ensinamentos, não apenas para os seus discípulos, mas para toda a igreja, toda a continuidade da igreja. E aquilo ali é tudo muito bem organizado, detalhado pelo nosso mestre, que é organizado. E Jesus, com esse sentimento no coração, relatado por Lucas, que desejou muito, ansiosamente comer essa última Páscoa com os seus discípulos, diz que seus discípulos se reúnem ali, está tudo preparado. E eles chegam àquela mesa. E é interessante que todos os evangelistas vão dizer o que Jesus está passando nesse momento. Nesse momento que é a última ceia. Por que é a última ceia, irmão Eliseu? É a última ceia porque depois de passar essa ceia, Jesus será entregue, será morto, será crucificado pelo meu e pelo teu pecado. É o último momento em que Jesus vai ter de confraternização com os seus discípulos. Eles viveram 3 anos intensamente juntos, fazendo tudo juntos, eles fizeram grandes laços de amizade. E Jesus, ele tem aqueles últimos momentos antes da cruz com os seus discípulos. A Bíblia vai mostrar, isso não é invenção minha, não é para emocionar você. Vai mostrar que Jesus, naquele momento, ele está angustiado. Vai mostrar que Jesus, ele está sentindo o que está perto de acontecer e ele está com o seu coração conturbado. Ele está triste, ele está pensativo. Ele não está com medo do que vai passar, não, mas ele sabe o que vai passar e ele sente isso. Que ele quer estar próximo do seu discípulo naquele momento. Aleluia. E Jesus, com todo esse sentimento, sabe o que Jesus está passando ali? É aquele momento que ele sabe, porque é naquela mesma mesa que ele está sentado com o seu discípulo, que dali vai sair o traidor. É um dos seus que vai trair. É naquela mesma mesa que Jesus sabe que Pedro está ali, Pedro irá negá-lo. É naquela mesma mesa em que eles estão ali que Jesus sabe que ele vai ser entregue. Depois daquilo ali eles vão sair, ele vai ser entregue às mãos de pecadores. E é interessante que Jesus está passando por tudo isso. Jesus está com todo esse problemão. Sabe quando tem uma ocasião em que a gente dá muita importância e as pessoas à nossa volta não dão importância nenhuma? A gente fica até meio chateado com isso. Sabe, às vezes é um aniversário, às vezes é qualquer coisa, é uma recordação, é uma comemoração, sei lá.
mas que a gente dá tanta importância para aquelas coisas, mas parece que as pessoas à nossa volta não estão nem aí, parece que é só mais um evento, parece que é só mais uma festa, mas Jesus ele estava bem focado ali, naquela noite. Paulo ele vai falar que estava uma bagunça a Santa Ceia lá na igreja de Corinto, né? Até porque chama atenção e aperta, mas se você parar para olhar aquela ceia de Jesus ali, aqueles discípulos de Jesus estavam meio bagunçados. Ali estava um traidor. Só para vocês entenderem, Lucas 22, 24, não está narrando esse fato, essa mesma ceia. Sabe o que os discípulos estão discutindo entre si? Enquanto Jesus está passando por tudo isso dentro de si, enquanto Jesus está se preparando para salvar a humanidade através do sacrifício perfeito, sacrifício esse que não foi fácil, os seus discípulos estão discutindo entre si qual deles é o maior. Qual deles será considerado o maior? Olha o sentimento do discípulo. Qual de nós, olha, surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. É nesse cenário, eu não quero emocionar você, é a Bíblia que fala isso. É a palavra de Deus que nos traz ao sentimento correto de servirmos ao Senhor. É nesse cenário de querer ser o maior. É nesse cenário de não estar nem dando tanta importância ao que Jesus falou. Talvez eles nem acreditassem que Jesus ia para a cruz, porque eles viram Jesus fazer tantas coisas, e ele falasse, ele não vai se entregar. Ele tem poder para se livrar, e realmente, mas ele foi fiel até a morte de cruz. Mas é nesse cenário que Jesus Cristo ele tira suas vestes. É nesse cenário que Jesus Cristo pega uma toalha. É nesse cenário que Jesus pega uma bacia, coloca água e começa a lavar os pés dos seus discípulos. O que é isso que está acontecendo, irmão Eliseu? Isso que está acontecendo é algo comum da época. Era comum na hora, principalmente da refeição, a hora em que os convidados sentavam à mesa, ou que a família sentava à mesa. Era comum que um servo da casa, um escravo, fizesse esse trabalho de lavar os pés dos convidados ou daquela família. Era comum o anfitrião da casa, aquele que era responsável, ordenar isso para que fosse feito aos seus convidados como um ato de boa recepção, um ato de amor, um ato de gratidão até por aquela presença. E o nosso Senhor Jesus, no meio enquanto seus discípulos estavam discutindo quem é o maior, qual de nós será o maior? Eu não sou muito de frase, de efeito, não, mas eu anotei aqui que eu gostei. Que diz assim: enquanto os discípulos estavam discutindo quem é o maior de todos se fez o menor. Aleluia. Enquanto os discípulos estavam preocupados quem seria o maior naquele reino, no reino de Jesus, porque na cabeça deles eles pensavam assim: olha, se ele é o rei, nós sabemos que ele é o rei, ele é o prometido de Israel, ele vai reinar. E quando ele tomar o reino, quem de nós será o maior? Onde será que ele vai colocar a gente para governar junto com ele? E Jesus Cristo, que conhece os corações, Jesus Cristo faz essa demonstração de humildade, de servidão, de serviço. Aleluia. Lá em Mateus 20, versículo 28, esse mesmo assunto já havia sido tratado. Jesus falou: como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Jesus ele veio para servir. E servir a quem? Servir ao próximo, servir a nós. Aleluia. Parece haver uma contradição aqui, irmão Eliseu. Porque quando João escreve que Jesus se rebaixou a esse ponto de ser escravo, de ser comparado ao escravo, ao servo da casa, e você falou
que João queria escrever, mostrando a divindade de Cristo, mostrando que ele era o Filho de Deus. Não há contradição nenhuma nisso. No versículo 3 do texto que nós lemos, João vai fazer questão de falar assim: olha, ele sabia quem ele era. Aleluia. Ele sabia quem ele era, ele não tinha nenhuma dúvida de que ele era Deus. Ele sabia que ele era o Verbo que se fez carne. Ele não tinha dúvida de quem ele era. No versículo 1 ainda vai dizer que, tendo amado os seus, amou-os até o fim. O Deus que se fez carne e habitou entre nós, Ele nos amou e amou até o fim, a ponto de demonstrar esse ato de amor, de servidão, de lavar os pés do seu discípulo. Aleluia. No versículo 6 e 7, nós vamos ver Pedro aparecendo mais uma vez. Pedro, ele sempre aparece, não tem jeito. Pedro, ele chega para Jesus. Jesus parece, pelo que diz o texto, parece que Jesus já lavou os pés de alguns discípulos. Eram 12. Mas diz a palavra de Deus que quando chega no pé de Pedro, até quando trava a língua, quase que me travou aqui. No pé de Pedro, ele vira para Jesus e fala assim: o Senhor vai me lavar os meus pés? O Senhor vai me lavar os meus pés? De maneira nenhuma o Senhor vai lavar os meus pés. E Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, o que eu faço agora, tu não entendes. Tu não entendes agora, mas um dia tu irás entender. Aleluia. E Pedro fala: nunca lavarás os meus pés. E Jesus fala assim: se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro tinha que aprender aquela lição. Não só Pedro. Pedro foi o único que teve coragem de falar, mas todos os discípulos pensaram a mesma coisa que Pedro. Por que Jesus está lavando os meus pés? Primeiro foi um tapa, sabe aquele tapa seco? Porque qualquer um deles deveria ter feito isso. Lembra que eu falei que aquele local era um local emprestado? Jesus havia preparado aquele local, mas não era dele. Era emprestado. Ali não tinha um servo próprio, preparado para lavar os pés dos seus discípulos e dele próprio. Quem sabe, o mais coerente seria um daqueles discípulos tomar essa atitude que Jesus tomou e pensar um pouquinho e falar assim: olha, não tem ninguém para lavar os pés, não tem nenhum servo aqui é emprestado. Vamos aqui lavar os pés uns dos outros, ou cada um lava o seu pé, não sei, alguma coisa eles tinham que ter pensado, mas eles não pensaram em nada. Eles simplesmente parecem sentados à mesa com os pés imundos, porque Jerusalém era um grande deserto, eles viviam com os pés sujos, era quase que impossível se alimentar sem lavar os pés. Mas eles não tomaram atitude. Mas só que Jesus, aproveitando a oportunidade, Jesus ele dá aquela lição naqueles discípulos e também a Pedro. Aleluia. No versículo de número 12 e 13, Jesus vira para eles e fala assim: vocês entenderam o que eu fiz aqui? Jesus volta para o seu lugar, Jesus coloca as suas vestes e Jesus pergunta para eles: vocês entenderam o que foi feito aqui? Vocês me chamam de mestre e Senhor. Estão certos? Eu sou. E se eu, sendo mestre e Senhor, vos lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. É como se Jesus falasse assim: para com esse pensamento de querer ser o maior. Para com esse pensamento de querer ser maior que o teu irmão, de querer uma posição, de querer estar no altar ou estar em destaque, seja lá onde for. O Senhor nos chamou para servirmos uns aos outros. O Senhor nos chamou para, assim como Ele deu a vida por nós, também nós possamos dar a vida uns pelos outros.
E aí entra o sentimento, irmão Bemar. Será que nós fazemos a obra de Deus com esse sentimento de dar vida um pelos outros? Eu sempre falo que o homem vai pensar que o pastor é o maior, né? Às vezes alguém olha assim e fala: nossa, olha só, os obreiros são os maiores, né? Os pastores são os maiores, o líder é o maior, aquela irmã líder do ciclo de oração é a maior. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é totalmente o contrário. Que quanto maior a sua responsabilidade, mais servo você é. Mais servo você é daqueles que estão sob a sua liderança. Por isso o pastor não é o maior. O pastor, eu costumo dizer, que está aqui por todos nós. O líder de congregação não é o maior daquela congregação. Ele tem mais responsabilidade na irmã. Deus cobra mais dele, é verdade sim, porque o Senhor lhe deu uma grande responsabilidade. E é com amor que nós precisamos buscar cumprir essa responsabilidade que nos foi dada. Porque se não for com esse sentimento de servir, é impossível cumprir a obra de Deus. Se não for com esse sentimento que Jesus demonstrou ali, de humildade. Porque o que Jesus fez ali foi um ato de humildade. Aquilo ali era algo que era necessário que fosse feito. Jesus não estava inventando. Jesus não estava ali instituindo um novo ritual para que a gente possa se juntar e lavar os pés literalmente uns dos outros, a menos que seja necessário. Jesus está falando assim: olha, faça o que for preciso para servir o seu irmão. Siga o seu irmão no que for necessário. Tem gente que vai atrás, que são abençoados, né, por Deus e vão nas ruas e fazem amém, glória a Deus pela vida deles. Mas se você não tem tempo para isso, pelo menos não se desvie dos que Deus manda até a sua casa, até você, até o teu caminho, até o teu trabalho, até a tua casa. Nós podemos sim servir na obra do Senhor. Aqui como servimos, nós vemos nossos irmãos servindo com amor. É fazer o que for necessário, seja lavar, seja pregar, seja o que for, mas fazer com amor para o Senhor e com amor pelos nossos irmãos. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Quando Paulo ele vai falar sobre o mesmo assunto, já vou encerrar. Quando Paulo ele vai falar sobre o mesmo assunto, quando Paulo vai falar à igreja de Filipenses sobre humildade, quem é que ele vai usar como exemplo? Não tem como ele usar outro exemplo. Não tem como ele usar outra pessoa para falar de humildade, a não ser o nosso próprio Jesus. E ele fala lá em Filipenses 2, no capítulo 5. Filipenses 2, do versículo 5 ao 11. Parte desse texto, nosso irmão Assunção já até leu aqui hoje. Que diz assim, ó, que seja a sua atitude, a atitude de vocês, a mesma que teve em Cristo, em Jesus Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Pois Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Sabe aquele versículo que as pessoas acrescentam na Bíblia? Que os humilhados serão exaltados? Aleluia. Esse é um versículo que não tem na Bíblia. Mas a Bíblia vai dizer que aquele que se humilhar, aleluia, será exaltado.
aquele que fizer a obra de Deus com amor. E é triste, talvez alguém já ouviu falar isso, é triste quando pessoas querem fazer a obra de Deus e falam aquela frase também que é comum no meio gospel: eu estou olhando só para Cristo e estiver acontecendo do lado, não estou nem aí. Eu não olhar para Cristo, eu não focar nele, aí as pessoas acabam não olhando a necessidade do seu irmão. E a necessidade do irmão, não estou falando apenas necessidade física de alimentos ou de veste, também faz parte da obra cristã, de nós ajudar. É a necessidade mesmo de acompanhar o nosso irmão na caminhada da fé. É a necessidade mesmo de levar uma palavra, de levar uma oração, de ensinar a palavra do Senhor. Pessoas se converteram aqui na sexta-feira, glória a Deus, e vocês acham que elas vão crescer na fé como? É de mãos dadas conosco, é caminhando conosco, é aprendendo o princípio, as coisas pequenas. Nós temos aqui grandes teólogos, nossos irmãos que já estudam há muito tempo, amém, glória a Deus. Mas só que tem gente que não sabe ainda nenhum motivo que levou Jesus para a cruz, e nós precisamos explicar com todo amor e dedicação e carinho. Aleluia. Fique de pé nessa noite em nome de Jesus. Eu tenho certeza, irmão do mar, que se não for com esse sentimento de amor pelo próximo, com esse sentimento de serviço, de servir, assim como Jesus nos serviu, nós não vamos conseguir fazer a obra de Deus. Paulo ainda vai falar assim que nós devemos nos suportar, dar suporte uns aos outros. Ele vai falar que tem uns que são fortes na fé e fracos na fé, que precisamos ter um consenso, precisamos nos ajudar, a ponto de, às vezes, ter que dar o braço a torcer somente para não entristecer o meu irmão, não enfraquecê-lo na fé, mesmo estando com a razão. Aqui o pregador falou no momento do seminário que às vezes é melhor a gente perder a razão e continuar em paz, e ter paz com o nosso irmão, e ganhar uma vida para Jesus, do que continuar na nossa razão e ficar com ela até o final. Jesus Cristo abriu mão de tudo por mim, por você. Jesus Cristo, Ele nos chama nessa noite a colocarmos o verdadeiro sentimento. Irmãos, se eu estou pregando aqui hoje, é porque eu apliquei essa palavra na minha vida e me achei em falta. E falei: Senhor, eu preciso melhorar, Senhor. Eu preciso, Senhor, colocar, Senhor, o sentimento, Senhor, de fazer a Tua obra, de Te conhecer, de pregar o Evangelho, Pai. No caminho certo, Senhor, no sentimento certo, que é um sentimento de amor, Senhor, por Ti, acima de todas as coisas, mas ao próximo como a mim mesmo. O apóstolo Paulo vai dizer que nós não devemos nada a ninguém a não ser o amor com que Ele teve por nós. Jesus pagou a nossa dívida do pecado, dívida impagável por mim, por você. Não tinha como nós pagarmos essa dívida, mas Ele nos deixou uma dívida um para com o outro. Sabe qual dívida é essa? É a dívida do amor. Eu tenho essa dívida com você, você tem essa dívida comigo, e nós precisamos pagar essa dívida um com o outro. E sabe como é que paga essa dívida? É nos amando uns aos outros. Aleluia. No mesmo contexto, no final do seu sermão, lá na última ceia, Jesus Cristo, no meio de tudo aquilo, Ele fala assim, João 13,34: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Meus irmãos, que nessa noite, você, assim como eu, apliquei isso na minha vida e percebi que preciso melhorar. Eu não estou aqui para julgar ninguém. É a palavra de Deus que vem de encontro aos nossos corações e nos confronta e nos coloca na direção certa. O pastor falou que nós teremos domingos avivados. Nós estudamos há pouco tempo o que é o avivamento, o verdadeiro avivamento.
E nós entendemos que o verdadeiro avivamento é estar no centro da vontade de Deus. Por isso, nessa noite, se você está agindo de maneira diferente da que foi dita aqui, volte ao centro da vontade de Deus. E faça a obra de Deus com amor pelo teu próximo, com amor pelo teu Deus, com amor pela palavra de Deus. Aleluia. Sendo servo, fazendo o que for necessário para não perdermos ninguém e para chegarmos juntos na eternidade. Amém? Aleluia. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você. Quero que você feche seus olhos nessa noite. Eu quero orar em prol dessa unidade, porque nós somos um corpo. Eu falava com os adolescentes no sábado ali no Juárez, que nós somos um corpo, e um corpo, ele é interessante que o corpo ele tem muitos membros, mas todos os membros trabalham com o bom funcionamento do corpo. Não tem como eu dizer que eu não preciso de você, não tem como você dizer que não precisa de mim. Foi falado aqui nessa noite sobre gratidão, foi falado aqui nessa noite sobre a oportunidade de amar alguém ainda hoje, porque amanhã talvez não tenha mais tempo. De pedir perdão hoje. De se entregar a Jesus hoje, de se arrepender dos seus pecados hoje, porque amanhã talvez não dê mais. Aleluia. Ei, perdoe nessa noite. Peça perdão essa noite. Peça perdão, não só a Deus, mas peça perdão àquele que você magoou. Peça perdão àquele a quem você sabe que tem algo contra você e às vezes você nem fez nada, mas a pessoa está magoada. Vá lá, faça o que a Bíblia diz, peça perdão a Ele, abrace Ele. Não deixe para amanhã, não perca a oportunidade de hoje que você está caminhando junto, porque amanhã vão se separar, vão cada um para um lado e não vai dar tempo